mais uma aula e hoje nossa aula será gravada, certo? Então, hoje nós temos uma videoaula gravada através de um link disponibilizado para vocês. Nós vamos começar a nossa aula de hoje com alguns exemplos de problemas, certo? Abordando o último conteúdo que a gente estudou, aquela relação entre ângulos complementares, ângulos suplementares e a situação envolvendo aí também a ideia de ângulos opostos pelo vértice. Só que nesse caso para a gente, nós temos uma diferença, né? Uma diferença em relação a como é que era trabalhado lá nas nossas primeiras impressões, como o que é trabalhado agora para vocês. Nesse caso é o seguinte, nós vamos trabalhar agora exemplos onde que envolve expressões algébricas, ou seja, equações. A gente precisa adotar um pouquinho de cuidado também para resolver esse tipo de problema. Claro que a questão que eu vou mexer com vocês, a forma de responder, vai ser baseada, na verdade, em um processo diferente do que é habitual da matemática, né? Que é o processo de resolução de uma equação mesmo. Aqui nós vamos utilizar uma outra forma, uma outra maneira diferente, mas que também dá certo para conseguir, né, identificar aí a nossa situação, ou seja, conseguir resolver nosso problema. A primeira situação é a seguinte: qual é o valor de x na figura a seguir, sabendo que os ângulos destacados são complementares? Então, esse nosso primeiro exemplo, ele diz que os ângulos, esses dois ângulozinhos, essas duas aberturas, essa rosinha mais clara e essa roxinha aqui também mais claro, né, são complementares. Se são dois ângulos complementares, o que a gente consegue escrever? A gente consegue escrever o seguinte, ó, x menos 36 graus, certo? Vou colocar entre parênteses porque é um dos ângulos, mais também aqui, ó, entre parênteses, x mais 24. Então, ó, uma soma de dois ângulos. Isso aqui são os dois ângulos que a gente tem. E isso será igual a quanto? 90 graus. Por que 90 graus, professor? Porque nos casos são dois ângulos complementares, ou seja, dois ângulos que somados vai dar igual a 90 graus. Então, continuando a partir desse momento, nós vamos eliminar uns parênteses, né? Então aqui, ó, x menos 36 mais x mais 24. Isso é igual a 90 graus. Então agora, ó, nesse momento, vamos verificar o seguinte, ó, x mais x. Eu tenho duas situações que envolvem x, duas letras iguais. Ambas são positivas, porque não tem nenhum sinal negativo na frente deles. Então o que acontece? Vamos imaginar, ao invés de x eu tenho duas laranjas, né? Cada uma separada em um cesto diferente, eu quero colocar elas no mesmo cesto. Quando eu coloco elas no mesmo cesto, eu vou somar as duas quantidades. Então vai dar um total pra gente de que? De 2, né? 2 itens daquele, duas laranjas, por exemplo. Então no caso eu estou somando x mais x, 2x. Eu juntei essas duas coisas. Aí eu tenho aqui, ó, menos 36 graus mais 24. Ó, 24 graus. Isso igual a 90. Vamos lá. A partir desse momento, o que a gente vai ter que fazer? Somar ou juntar os números apenas de um lado da igualdade. Veja que em igualdade temos dois lados, né? A gente só vai juntar os números de um único lado. Então, ó, já temos aqui 2x. Vou deixar aqui que a gente vai somar, né? Vai juntar, na verdade. E aí imagina o seguinte, nós temos um negativo aqui. Tomar cuidado com isso. Qual dos números é maior? O 36 ou o 24? É o 36. Qual o sinal que está acompanhando ele? Menos. Então o resultado final vai ser negativo. E a gente pega aqui, ó, 36 menos 24. Na dúvida, não entendeu um determinado passo, volta novamente que é só observar com calma que você vai entender o que eu estou fazendo. Então, ó, de novo, menos e mais. Qual é o maior dos números? 36 ou 24? É o 36. Qual o sinal que acompanha ele? Menos. Então o resultado final vai ser negativo. Agora nós vamos fazer a diferença do maior para o menor, que no caso é 36 menos 24, a diferença entre os dois. Aqui nós temos 2, 3 menos 2 dá 1, ou seja, 12 graus. Então aqui nós temos, ó, 12 graus igual a 90. Tá quase finalizando. A gente lembra que a nossa ideia é resolver e achar o valor de x. Pronto, paramos aqui. 2x menos 12. Isso igual a 90.
Se a gente for pensar com bastante calma, isso aqui é uma expressão numérica também. Só que no lugar de x, se a gente acrescenta um número no lugar de x, nós temos sim realmente uma expressão numérica. Então, aqui nós temos uma expressão algébrica. Mas se a gente coloca no lugar de x um número, nós vamos transformar isso em uma expressão numérica. Então, vamos pensar o seguinte, ó. É 2x, ou seja, 2 vezes x. No lugar de x, eu vou colocar um quadrinho, um espacinho em branco, menos 12. Isso igual a 90. A dica que agora, para quem tem dificuldade com expressão algébrica, quem tem dificuldade com equações, é testar valores, ou seja, colocar valores ali no lugar de x para conseguir resolver esse problema. Então é o seguinte, vamos testar realmente valores aqui agora. A gente vai substituir valores ali nessa expressão. Por exemplo, a gente pode optar por colocar ali, deixa eu ver, 10, 20 graus de uma vez só, porque o outro lado é 90, 90 é um ângulo grande. Então a gente pode optar sim por fazer esse tipo de processo, pensar números muito altos, por exemplo. Então nós vamos fazer essa ideia. Eu vou começar ali por um número 30, por exemplo. 30 é uma opção bem razoável, né? 30. Então vamos tentar o 30 aqui primeiro. Ó. Então assim, 30 graus aqui, 30 graus. Então, ó, 30 graus. Quanto é 2 vezes 30? 2 vezes 30 é 60, não é? Só que 60 menos 12, né? Se a gente pegar aqui 60 menos 12, nós vamos encontrar aqui no caso, ó, 60 menos 12, 48. Então, não é 30. Beleza, vamos voltar, não é 30. Vamos ver outra situação diferente então. Em vez de 30, eu posso pensar aqui 100 graus. Só que 100 vezes 12 dá 200. E 200 menos o nosso 12, a gente vai encontrar 188. Ó, quando a gente pensou em x igual a 30, nós encontramos aquela expressão ali sendo igual a quanto? Esse ladinho aqui, essa parte da igualdade, sendo igual a, no caso ali pra gente foi 60 menos 12, 48. E quando a gente pensou em x igual a 100, olha qual número que a gente encontrou aqui. 188, né? Deixa eu até apagar aqui, na verdade não é igual, mas olha qual número que a gente encontrou naquela parte, 188. Então, opa, nenhum desses dois números vale pra gente. Então a gente sabe que é um número que vai estar ali entre 30 e 100, né? Beleza. Só que o detalhe, a gente vai ter que precisar pensar nessa diferença ainda. Então vou pensar em um número assim, ó. Quer ver? Vamos pensar aqui. Vou colocar, no caso, 51 graus para a gente ver. Eu vou testar 51 graus. Então, quando a gente coloca aqui 51 graus, olha o que acontece. 51 vezes 2 dá 102 graus. Menos 12 graus. Isso é igual a 90? É uma pergunta. Agora em azul aqui é uma pergunta. Isso é igual a 90? Beleza. 102 menos 12. 102 menos 12 dá 90 graus. 90 graus. E a pergunta é válida? 90 é igual a 90? Sim ou não? Sim. 90 é igual a 90. Então, se 90 é igual a 90, nós conseguimos achar o valor de x, que é esse númerozinho que está dentro desse quadrinho, desse espaço. Então, ó, eu não estou utilizando nesse momento aqui a ideia, né, de resolver uma equação. A estratégia usual para resolver a equação. A gente está fazendo testes, que é uma situação válida, quando a gente ainda não trabalhou com o quê? Com a nossa ideia de resolver a equação, o processo de resolução da equação. Então, o objetivo da nossa questão não foi achar x, o valor de x. Então, a partir desse momento, a gente consegue descobrir que x é igual a 51 graus. Ó, resolvido o nosso primeiro exemplo. Então, vamos agora para a nossa segunda situação, nosso segundo exemplo. Quais as medidas dos ângulos AOB e BOC da figura a seguir, sabendo que esses ângulos são suplementares. O que quer dizer dois ângulos suplementares? Dois ângulos suplementares é quando os dois ângulos somados vai dar para a gente uma soma igual a 180 graus. Então, ó, 2x mais 30
colocar até entre parênteses, né? Mais 30 graus. Mais 5x mais 45. Isso precisa ser igual a 180. Nós vamos verificar essa situação, ou seja, o valor de x para que isso aconteça. Então, ó, vamos a partir daqui. Tira os parênteses primeiro. 2x mais 30 mais 5x mais 45 igual a 180. Retiramos os parênteses, né? A mesma ideia que a gente utiliza para resolver as expressões numéricas, né? Retirar os parênteses, ali, somar o que tiver dentro do primeiro. Só que nesse caso a gente não consegue somar o que está dentro, por quê? Bem atentos com isso. Aqui nós temos uma letra, aqui nós não temos letras, então são duas situações diferentes. Então tomar cuidado com isso. Vamos lá, agora nós vamos juntar tudo que for igual, tudo que tiver letras primeiro, né? 2x mais 5x. E detalhe, tem que ser a mesma letra. E realmente é a mesma letra. É como se a gente estivesse pegando 2 laranjas de um cesto, pegando 5 laranjas de outro cesto e juntando tudo num cesto só. Ou seja, a gente vai colocar quantas? 2 daqui, com mais 5, dá um total de 7 laranjas. Ó, 7x. Mais, agora veja que os dois números aqui são positivos. Então se a gente junta os dois, continua sendo positivo. 30 mais 45 dá 75 graus. E isso é igual a 180. Pronto, chegamos aqui em uma partezinha da nossa situação. Agora a gente precisa fazer a mesma estratégia. Ó. Vou ter que colocar assim para vocês. Ó. É 7 vezes o x, que é um espaço em branco agora para a gente, que a gente precisa completar com o número possível, mais 75, que será igual a 180 graus. É essa a nossa ideia. A gente vai precisar testar valores. Se a gente coloca aqui 10, ó, 7 vezes 10 é 70. 70 vezes, mais 75 graus, dá 145. Não chega no nosso objetivo. Então é um número maior que 10. E aí eu venho aqui e testo, ó, 15 graus. Vocês vão fazer testes mesmo, vários valores até tudo que tiver resolvido aqui foi igual a esse número. Se for, beleza, matamos a questão, resolvemos o exercício. Então, ó, 7 vezes 15. 7 vezes 15 dá 105. 105 mais 75 graus é igual a 180? Isso é uma pergunta, ó, uma pergunta. Então, 75 mais 105, né, ou 105 mais 75, dá justamente igual a 180 graus. Ou seja, mais uma vez, né, isso é igual a 180? É uma pergunta. Sim, a gente acabou de ver. Sim, é válido. Se é válido, por essa situação que a gente tem aqui, qual é o nosso valor de x? O valor de x aqui é 15 graus. 15 graus. Pronto. Resolvemos a questão. Vamos ler de novo o enunciado para a gente ver se a gente conseguiu resolver a questão. Quais as medidas dos ângulos AOB, AOB e BOC da figura a seguir? Sabendo que esses ângulos são suplementares. E aí, conseguimos desvendar o mistério? Achar o valor dos ângulos? Desse ângulo em vermelho, aqui em rosa mais claro e desse azul? Não. Achamos nesse caso só o valor de quem? De x. Então a gente precisa fazer uma coisinha a mais aí, que é pegar o valor x igual a 15 e substituir onde tem x em cada uma dessas expressões. Então, ó, primeiro o valor do ângulo AOB. Vou até trocar de cor, usar uma cor diferente aqui, ó. AOB. Primeiro esse ângulo, o AOB, que ele está escrito como 2x mais 30. Então aqui, ó, AOB é igual a 2 vezes, qual foi o valor de x que a gente encontrou? 15 graus, mais 30. Pronto, mais 30 graus. 2 vezes 15 dá 30, mais 30, 60. Então o ângulo AOB é igual a 60 graus. Professor, preciso substituir para achar o outro? Necessariamente não precisa. Por quê? Qual seria o suplementar de 60? O suplementar de 60 é aquele número que somado a 60 dá igual a 180. Ou seja, 120. Mas vamos fazer usando contas, né?
aqui, ó, BOC, que é o outro ângulo que a gente precisa determinar, né, utilizando a expressão, é 5 vezes x mais 45. Aqui BOC para a gente é igual a 5 vezes 15 mais 45. Então, no nosso caso aqui, ó, a gente vai fazer essa conta primeiro. 5 vezes 15, né? 5 vezes 15 dá 75. 75 mais 45 dá 120. Justamente o que a gente determinou lá atrás, né? Quando a gente perguntou qual é o suplementar de 60. 120. Então, aqui, ó, os dois ângulos determinados para a gente são esses aqui. Os dois ângulos solicitados no nosso exercício, nesse nosso segundo exemplo. Vamos agora para o terceiro exemplo, que agora aborda, né, a ideia de ângulos opostos pelo vértice. Mas aí sim ainda nós temos aqui o quê? Expressões algébricas. Agora ele trocou a letra, né? Ele modificou para a gente aí. Mas aqui nós temos o seguinte enunciado, ó, dois ângulos opostos pelo vértice medem 2y mais 30 e 4y menos 8 graus. Então, ó, nós vamos colocar a situação assim. Pronto. Onde é que está a ideia dos ângulos opostos pelo vértice? Por exemplo, aqui, ó, dessa maneira, né? Opostos pelo vértice, ó, opostos pelo vértice. Ou seja, ele está dizendo que 2y mais 30 é oposto pelo vértice a 4y menos 8. Pronto, ele está falando isso. Se são opostos pelo vértice, eles são iguais. Foi isso que a gente aprendeu na última aula. Ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. São do mesmo tamanho. Então, ó, 2y mais 30 igual a 4y menos 8 graus. Prontinho. Conseguimos montar essa igualdade. E agora, qual é o grande jogada? Ele quer que a gente determine um valor de y. E nós vamos montar a nossa ideia assim, ó, 2 vezes o y mais 30. Precisa ser igual a quanto? A 4 vezes o y, que é o mesmo número, né? Menos 8 graus. Beleza. Fiz aqui o quadradinho, a mesma estratégia que eu estou fazendo antes. Nós vamos colocar valores. Eu posso pensar primeiro aqui, ó. Vamos colocar um valor assim. Deixa eu pensar num 2. Eu posso pensar um 2. Pronto, 2. E aqui também 2. Aí a gente vai testar isso para ver se vale. Só que a gente tem o seguinte, ó. 2 vezes 2, 4. Mais 30, né? 34. Só que do outro lado a gente tem 4 vezes 2 dá 8. Menos 8, 0. 34 é igual a 0? Não. Não é igual. Então não é 2. Vamos voltar aqui. Vamos imaginar outro número. Deixa eu pensar assim para vocês. Eu vou colocar aqui. Eu vou encaixar aqui para vocês o 10. 2 vezes 10, né? Aqui, ó, 2 vezes 10 dá 20. Mais 30, 50. Pronto, 50. E 4 vezes 10 é 40 menos 8 dá 32. Não é também 10. É um número maior. Vamos aumentar para o 20. E pensar num 20 aqui. 20. Ó, 20 aqui e 20 aqui. Aqui dá 40. 40 mais 30, 70. Só que aqui dá 4 vezes 20 dá 80. 80 menos 8 dá 72. 70 é igual a 72? Não. Então é um número menor que 20. Vamos tentar o 19 agora, ó. 19. Eu estou colocando 19. 19 graus. Será que é 19 graus? Será que essa resposta está correta para a gente? Será que x é igual a 19? Então vamos tentar o seguinte. Aqui, ó, 2 vezes 19. 2 vezes 19 dá quanto para a gente aqui? 2 vezes 19, 38. 38 mais 30 dá 68. Segura aí, 68 graus. Vamos agora para o 4 vezes 19. 4 vezes 19 dá 76. 76 menos 8 dá 68. Então, olha que interessante. Quando a gente colocou 19 no lugar de y, nós encontramos uma igualdade válida. Sim, isso aqui é válido. É verdadeiro. Ou seja,
pra gente o y, aqui ó, o y é igual a 19 graus. Ok, temos aqui a nossa resposta. Y igual a 19 graus. Resolvemos o nosso exercício. Ok? Vamos agora avançar para uma outra situação nossa, que é um pouquinho mais detalhada, que é um outro tópico de exercício que a gente tem, um tópico de conteúdo, que é trabalhando com ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma reta transversal. Opa, não entendi nada. Ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma transversal. Primeiro vamos lembrar o seguinte, paralelas, elas nunca se cruzam, nunca se tocam. Pronto. Então são duas situações que nunca se cruzam. Reta transversal é a mesma coisa que uma reta que corta, né, essas duas retas paralelas ao mesmo tempo. Ou no caso pra gente, uma a uma, né, em relação a essas retas paralelas, uma a uma são retas que a gente chama de retas concorrentes. Então, ó, essa reta que a gente chama de transversal, ela vai ser concorrente a essa primeira reta aqui e a essa segunda reta. Beleza, montamos a nossa ideia, construímos nossa imagem e olha bem para essa estrutura aqui. Nós temos aqui, para ficar ciente, né, a ideia, ó, vamos avançar aqui. Uma região que a gente chama de região interna, mas é a região interna entre as paralelas, que é essa região pintada em azul, né, que é a região interna entre as paralelas, ó, paralelas, prontinho. E nós temos as regiões externas, justamente as paralelas, ó, as paralelas. Aqui é a mesma coisa, ó, paralelas. Paralelas, prontinho. Então, região interna e região externa das paralelas. Ok, beleza, até aqui tá tudo bem. Olha o que acontece também, ó. A nossa transversal, que é essa retinha aqui que está cortando as paralelas ao mesmo tempo. O que está acontecendo aqui? Se a gente for perceber, nós temos dois ângulos, né? Um à esquerda da reta transversal e outro ângulo à direita dessa reta transversal. Esses dois ângulos aqui, eles estão se alternando em relação a quem? Eles se alternam em relação à transversal. Então essa é a nossa ideia aqui na hora de nomear, ó, alternos e a ideia de externos e internos. Então vamos pensar agora na prática com a teoria em relação aos ângulos. Assim nós temos duas situações aqui a serem apresentadas. O que a gente chama de ângulos colaterais internos ou colaterais externos em relação às retas paralelas. Quando a gente fala de ângulos colaterais externos, nós temos aqui exemplos, ó, A e B, G e H. Ele está dizendo isso para a gente. A e B são colaterais externos e G e H são colaterais externos. Olha para a nossa figura agora. AB, tá vendo aqui? AB são dois ângulos que estão se alternando, né, em relação à sua transversal. Eles estão modificando a posição em relação à transversal, que é essa retinha aqui, ó. Eu até vou colocar de vermelho, né, para ficar um destaque. Essa retinha aqui, ó. Então, esses ângulos A e B, eles estão fazendo essa alternação em relação à reta transversal. E olha qual região que eles estão. Na região externa das paralelas, que é essa região em cinza daqui, ó. Tanto aqui quanto aqui embaixo, né? Se a gente for pensar, GH, mesma coisa, ó, estão se alternando em relação à transversal. E o que a gente tem aqui? Que elas estão na região externa. Então, ó, AB, que são essas duas medidas aqui, esses dois ângulos, são colaterais externos. E agora nós temos os colaterais internos. Pela palavrinha interno, dá para a gente ficar ciente que estão na região interna da nossa, das nossas paralelas, que é essa região em azul aqui. Ó. E olha que interessante, C e D também estão fazendo o quê? Se alternando em relação à transversal, né? Mudando de lado em relação à transversal, enquanto o C está do lado direito da transversal, o D está do lado esquerdo. A mesma coisa com esses dois aqui, ó, o E e o F. A mesma ideia, estão na região interna das paralelas e da mesma forma estão se alternando aqui, né, trocando de posição em relação à transversal.
enquanto um está à esquerda, o outro está à direita. Então nós temos essa relaçãozinha aqui. E algumas outras coisas também, ó. Os ângulos A e C, deixa eu até apagar essa escrita aqui, ó. Nessa estrutura que a gente tem, os ângulos A e C, né, que são esses dois ângulos aqui, eles são opostos pelo vértice, né? Aquela ideia que a gente trabalhou. Além de D e B da mesma maneira, opostos pelo vértice. Aqui é a mesma coisa, ó. G e F, e E e H são opostos pelo vértice. Então, no caso, a gente poderia dizer o seguinte, ó, que o AB, o AC, né, esses dois ângulos aqui, são do mesmo tamanho. Da mesma forma, D e B são do mesmo tamanho, H e E do mesmo tamanho e G e F do mesmo tamanho. Ou seja, congruentes, né, nessa ordem que a gente foi falando aí. Outra ideia que a gente tem aqui é o seguinte, os ângulos A e B, C e D, E e F e GH, assim como AD, BC, EG e FH, são suplementares. De que maneira? Vamos pensar o seguinte, ó. AB, ele falou que são suplementares. Olha o seguinte, isso aqui tudo não é uma volta completa? E essa partezinha aqui não é metade de uma volta? E nós temos justamente, ó, B e A completando essa metade de uma volta. Ou seja, A mais B é 180, da mesma forma que D mais C, E mais F, G mais H. E também aqui, ó, AD, BC, GE e FH também formam aí pra gente ângulos suplementares. Ok? Então esse é o assunto que eu queria transmitir para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido direitinho. Vocês podem assistir, dar uma pausa, retornar de novo, fazer algumas anotações, ou até mesmo tentar escutar com mais tranquilidade, né? Com mais calma. Além disso, eu vou estar disponibilizando uma atividade na plataforma de vocês. Então, aí nós temos essa atividade para ser feita, né? Uma atividade do nosso módulo. Então, espero que tenha ajudado vocês a ter o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!